Sejam bem-vindos à casa de Deus. Vamos entrar na palavra João capítulo 8, versículo 38. João 8, 38. A mensagem é super importante para você que está aqui na igreja e este que me assiste em qualquer lugar neste país, no nome de Jesus, até no mundo. João capítulo 8, versículo 38 e 39. A minha pergunta é: você é religioso? Você é uma pessoa religiosa? Sim ou não? Você é religioso? Vou deixar você na dúvida. Por que na dúvida? Você é ou não é uma pessoa religiosa? E agora? Então vamos em João 8,38. Eu falo o que tenho visto na presença de meu Pai. Jesus falando. Eu falo o que tenho visto na presença de meu Pai. E vós fazeis o que ouviste de vosso pai. Responderam-lhe eles: nós somos filhos de Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, fazei as obras de Abraão, que são as obras de Deus. Se sois filhos de Abraão, com certeza farão as obras de Deus, que são as obras que eu faço, Jesus falando. Porque estamos aqui para fazer a obra de Deus. Jesus falando. A minha pergunta que eu fiz, se você é uma pessoa religiosa, eu vou começar fora da leitura da palavra, dizendo o seguinte: religioso é aquele que escolheu uma crença, e ainda que esteja errado, não quer mudar. O religioso, ele não muda. Eu achei interessante, uma senhora aqui no outro culto, e ela disse assim: pastor, com esta palavra que o senhor está mostrando para nós, quando eu era religiosa, eu li na minha Bíblia quando eu era religiosa e isso me despertou. E eu me converti a Cristo porque eu li isso na minha Bíblia, quando eu era religiosa. Se todas as pessoas que são religiosas, falar para muita gente que está me assistindo, se todas as pessoas que são religiosas lerem a Bíblia, mas ler mesmo, vão deixar a religião. E eu vou mostrar para vocês no quê. Se todos lerem direitinho a Bíblia, se tornarão filhos de Deus, cristão, crente no Senhor. Então, religioso é aquele que escolheu uma crença, e ainda que esteja errado, não quer mudar, mas não muda mesmo, sabendo que não é certo, rigorosamente faz as coisas sempre do mesmo jeito. O religioso faz o que quer. O religioso é aquele que, mesmo sabendo que está errado, ele não muda. É mostrado para ele, mas ele não quer mudar. Então ele faz a coisa costumeira, ou costumeiramente, sagradamente, todos os dias, ainda que seja errado, ele faz. E o religioso nunca está disposto à mudança. Nunca, pelo menos para o lado certo, ele não se dispõe a mudanças. Abra aí a sua Bíblia, deixa marcado aí o João,
Mas abra em Êxodo, capítulo 20, que eu vou falar para vocês entenderem. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 20. Deus me fizer lembrar de tudo que eu falei no outro culto. Êxodo 20. Vou lhe mostrar como é que a pessoa, ela não muda. O religioso não se submete, não se inclina o que é certo à verdade. Mas para você não entender mal aqui a minha mensagem, eu não estou aqui para criticar a religião de ninguém, nem falar mal ou bem dos outros. Quero pregar a palavra de Deus. Você que está na igreja ou pessoas que estão em qualquer lugar me assistindo. Êxodo 20. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra, da casa da servidão. Vamos lá, igreja. Não terás o quê? Bem forte, bem forte, bem forte. Não terás? Não terás outros deuses, não é isso? Diante de mim. Isso está na sua Bíblia? Na sua Bíblia? Está na minha Bíblia também. Porém eu pergunto, isso está na Bíblia de um Papa? Na Bíblia do Papa? Tá. Na Bíblia do Padre? Tá. Na Bíblia dos católicos, se é que tem Bíblia? Tá. Mas eles têm outros deuses, isso é, sabem, conhecem que não deve ter, mas religiosamente, rigorosamente, tem, porque não se submetem ao que é certo, não se inclinam para o que é certo, mas sim para o que é errado. Permanecem no erro. Eu te fiz uma pergunta, você é religioso, mas por quê? Porque às vezes você pode frequentar uma igreja de crente, igreja evangélica, e ser um religioso. Isto é, ser uma pessoa que sabe que está errado, mas não se inclina, não se enverga a verdade. Faz como religioso, que aqui está. Continuando. Não farás para ti o quê? Não farás para ti imagem de escultura. Isso está em todas as Bíblias. Seja católica, seja a Bíblia Sagrada ou não, em todas as Bíblias, está dizendo para não fazer nenhuma imagem de escultura. Mas, eles fazem, e ainda cultuam, rigorosamente, religiosamente. Se inclinam para o erro, mas não aceitam mudança. Mas por que eu fiz a pergunta, se você é uma pessoa religiosa? Porque muitos, por mais que frequentem uma igreja evangélica, agem assim. Sabem do que é errado, do que é certo, mas não se inclinam. São como religiosos, sabendo que está errado, sabendo que é errado, não se envergam, não se inclinam à verdade. Não aceitam mudança. Ficam ali, muitos até dizem, nasci assim, vou morrer assim. Nasci errado, vou morrer errado. João 8,32 está dizendo, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Espera aí, se isto aqui é errado, a palavra de Deus diz que é errado, então eu vou me submeter à palavra. Eu vou aceitar. Aí foi aonde que a senhora que estava aqui disse, pastor, foi lendo esta palavra, na minha Bíblia, quando eu era religiosa, era católica, lendo isto, eu me converti. Eu pensei, peraí, isso está errado. Eu cultuo, eu tenho, me prostro, me rendo, eu faço coisas que Deus está dizendo para não fazer. Então eu disse aqui, a senhora se submeteu à palavra, ao Espírito de Deus, a mudanças. Então a senhora deixa de ser religiosa e se torna crente no Senhor. Porque o crente, o cristão, ele é um praticante da vontade de Deus, ele é servo do Senhor. Ouçam, servo de Deus é aquele que serve, o que se dispõe a fazer o que Deus quer. O religioso
ele sempre quer fazer o que ele pensa e o que ele quer. Ele está errado, ele sabe que está errado, mas ele não importa, ele diz, não interessa, o que eu penso, o que eu faço, é o que interessa, é o que importa. Já aquela pessoa que é de Deus, ele não pensa assim. O que é de Deus, ele pensa em agradar a Deus, em servir ao Senhor. Ele é diferente. O servo de Deus é o que se dispõe a fazer o que Deus quer. O crente, o servo, não faz o que quer, mas sim o que está escrito na palavra. O crente é bem diferente do religioso. O religioso não se dispõe a mudar, ao contrário do crente, que procura saber qual é a boa e agradável vontade de Deus para cumprir. E é esse um dos motivos que o mundo nos odeia. Por que o mundo odeia o crente? Porque o crente sempre pensa em cumprir o que está escrito na palavra, ele esquece o seu eu, ele sempre quer mudar. Você vem à igreja, e a palavra de Deus fala com você, e você diz, espera aí, então isso que eu estou fazendo é errado? O que ele faz? Ele diz, então eu vou mudar. No outro dia você vem à igreja, e quem sabe a palavra é direcionada para aquilo que você um dia ouviu, você diz, espera aí, eu posso melhorar isso. No outro dia você vem à igreja, você escuta uma palavra que parece que ela é todinha para você. Você pega e diz, mas é isso que Deus quer que eu faça? Então a partir de hoje, Deus pode se considerar feito no nome de Jesus. Você se dispõe a mudanças. Você não quer ficar como um religioso, batendo numa tecla errada, sem querer mudar. O religioso não muda, ele é teimoso, ele não pensa em agradar a Deus. Já o crente não. O crente no Senhor, ele pensa sempre em querer mudar e agradar a Deus. E quando você pensa em querer mudar e agradar a Deus, duas coisas, você está se tornando servo de Deus, cristão, ou você é um cristão já? Você quer saber se você está liberto, ou está se libertando, quando você deixa o seu eu de lado? Você diz, olha, hoje eu não vou na igreja não, vou ficar em casa, vou botar a perna para o ar, para o alto. Olha para o relógio e diz, está quase chegando a hora de eu ir para a igreja. Ah, mas se eu não for, o pastor pode dar uma palavra, que essa palavra venha ser direta para mim. A oração seja totalmente voltada para mim. Ou uma vírgula, alguma coisa. E se hoje for o meu dia? Bem, se eu ficar em casa e eu estiver entristecendo a Deus, o Espírito de Deus, sabe de uma coisa? Vou me arrumar e vou para a igreja. Você está se tornando uma pessoa liberta de Deus, ou você já chegou ao ponto de ser de Deus? Já o religioso, que faz sempre a mesma coisa e nunca muda, sempre se inclinando para o erro, ele não pensa em Deus, ele só pensa nele, não se importa se está entristecendo o Espírito Santo. Pense direitinho, eu te fiz uma pergunta, você é um religioso? Você é um religioso? Se não, por que não se dispõe a mudar? Segundo a palavra. Você é um crente? Porque não se torna um religioso? O religioso é aquele que faz as coisas do mesmo jeito, todos os dias, rigorosamente, sem querer saber se está agradando a Deus e etc. O crente não se torna religioso. Ele sempre muda. Isaías capítulo 1, Deus diz que está cansado de sofrer as mesmas festas, as mesmas solenidades. O crente, o servo de Deus, se dispõe a mudar para agradar a Deus. Põe isso no teu coração.
O servo de Deus se inclina a Deus, a sua palavra, para mudar e agradar a Deus. Não seja teimoso como um religioso, sabendo do que é errado, mas não aceita o que é certo. Corre lá comigo ainda no livro de Salmo 115. Salmo 115. Isso está em todas as Bíblias também. Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro. Obra de quem, pessoal? Obra de quem? Das mãos dos homens. Ora, não é Deus que faz essas coisas, são os homens. Mas olha o que diz: tem boca, mas... Vamos lá, igreja, participa com toda a força. Tem boca, tem olhos, tem ouvidos, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som sai da sua garganta. Tornam-se semelhante àquele que assim os faz. Isto todo religioso sabe, mas eles não se inclinam à verdade. Então nós temos pessoas, infelizmente, que frequentam igrejas evangélicas, que sabendo da verdade, não se inclinam para ela. Permanecem, preferem o erro e continuam vivendo copiosamente o erro. Tem muita gente que frequenta a igreja evangélica e são religiosos. Estão ali, vão para ali religiosamente, só mudaram de igreja, mas não se inclinam para a verdade. Não querem a mudança que o Espírito de Deus propõe, dia a dia. Esse meu culto está sendo gravado. Para quantas milhares de pessoas eu estou pregando agora? Quantos não estão aí, quem sabe, coçando a cabeça, dizendo: bem, então eu sou um religioso, eu tenho que parar, porque assim como um religioso sabe que não tem que fazer, não tem que ter, sabe que é errado viver esta vida, mas copiosamente vivem, eu sou como eles. Conheço, sei dos erros que eu pratico, conheço, sei que coisas são erradas, mas eu fico dia após dia, não mudo, não me submeto, não me inclino à verdade. Se você quer ser uma bênção, se disponha a mudar. Diga para Deus: Senhor, sabendo que isso é errado, hoje eu me entrego a Ti verdadeiramente. Aleluias. Uma coisa eu disse aqui hoje, no outro culto, e eu havia falado aqui na quarta-feira, muito importante. Quando você for expulsar, o crente, ele se submete a esse tipo de ensinamento e é abençoado. O religioso, copiosamente, fica naquele e não vai para frente. Eu havia falado aqui, que você não tem que expulsar só a dor, só a doença. Mandar a dor embora, mandar a doença embora, não é errado. Jesus Cristo, lá em Mateus, precisa abrir não, Mateus capítulo 17, no versículo 14, nos mostra que um homem, ele parou a pessoa de Jesus Cristo e disse assim: mestre, me ajuda, tem misericórdia de mim. Jesus operou hoje aqui, acredito, por causa desta palavra. Você não tem que permanecer no erro, você tem que se submeter a mudanças que o Espírito de Deus faz. E até por causa disso que eu acabei de falar, que eu falei à tarde, quero falar com vocês.
O homem disse: mestre, tem misericórdia de mim. Me ajuda, que o meu filho é lunático, e tem hora que ele vai para o fogo, e tem hora que vai para a água. Ele é perturbado. Cura o meu filho. Do jeito que aquele homem pediu a Jesus Cristo, tudo indica que também pediu aos discípulos. E muitos fazem isso hoje, nos dias de hoje. Você tem uma doença que vem gastando dinheiros, e muito dinheiro, para resolver esse problema. Você tem um problema na perna, que já fez um exame, um check-up total, daquele bem brabo, para resolver o problema da perna. Aí você pega e diz: puxa vida, já gastei tanto e não fiquei curado. Vou até a igreja e vou pedir ao pastor uma oração. Você chega aqui com a perna ruim, mancando, arrastando, e diz: pastor, por gentileza, o senhor pode fazer uma oração para que a minha perna fique curada? É errado fazer esse pedido? Não, não é. Mas vamos galgar um degrau. Vamos subir um degrau. O pastor vai lá e ora por você. Às vezes o pastor também erra, acaba errando. Você não é curado, porque há casos que o pastor orando diretamente, amém. Mas vamos subir um degrau. Esse teu caso já está ali sério há muito tempo. E na hora é feita a oração. Em nome de Jesus Cristo, dor, ouça a minha voz, problema nesta perna, eu te repreendo, vai embora. Pode até ir. Você mandou o mal, a dor embora. A infecção, a inflamação embora. Mas tem uma coisa, vocês vão lembrar que eu disse isso no outro culto. Você mandou a dor embora, mandou a infecção, a inflamação, o inchaço embora, mas não mandou o causador do problema. O que causou o mal, você não mandou embora. Mestre, trouxe o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Tem misericórdia de mim, cura o meu filho. Quando Jesus se dirigiu àquele rapaz, Jesus não mandou que parasse de aquele corpo ser jogado no fogo ou na água, pudesse ranger os dentes, espumar a boca, tivesse problema mental. Jesus se dirigiu ao rapaz e disse: sai dele, demônio! Já foi direto na raiz. Às vezes se manda a dor embora, não é errado mandar. Não é errado mandar a doença embora. Mas quando mandar a doença embora, mandar a dor embora, mande também quem causou. Então eu disse isso aqui na quarta-feira, que às vezes o que está causando o problema, alguém vai lembrar disso? O que está causando a dor que você tem, o demônio que causa a dor que você tem, o problema que você tem, às vezes é a mágoa. Você manda a dor embora, mas não manda a mágoa embora. Você manda a dor embora, manda o problema embora, mas não quer pagar o que você deve. Aí não adianta. Você manda embora, mas essa dor que você tem, essa preocupação, essa perturbação, é porque você deve a alguém e você não quer pagar o que você deve. Você não quer deixar de fazer aquilo que você vem fazendo. Espera aí. Como mandar a dor embora? Você manda, ela volta. Porque ainda tem raiz ali, a semente está ali ainda. O religioso, copiosamente, ele não vai aceitar isso.
Ele vai permanecer naquela estupidez, naquela ignorância, e não vai submeter a esse tipo de ensinamento que causa a liberdade. Conhecendo a verdade liberta. Isso é conhecer a verdade. O que está causando este problema é aquela dívida que você tem às vezes a condição de pagar, mas não paga. É a tristeza, a mágoa que você carrega. Não adianta você querer mandar a dor embora, aquele problema embora, querer quebrar, expulsar a macumba, o feitiço, se você não quer cortar o mal diretamente pela raiz. Quem sabe o pai do menino, esse Jesus aí vai curar o meu filho, vai pôr a mão na boca do garoto e vai fazer uma oração que ele vai ficar bem, não vai ranger mais os dentes, vai ter mais nada disso, vai pôr a mão na cabeça dele e o meu filho não vai ter mais esse problema mental, meu filho não vai mais se jogar no fogo e nem na água. Ele vai fazer uma oração com certeza assim: menino, a ti te digo, fique curado, não jogue mais seu corpo no fogo nem na água. Ao contrário, Jesus, sabendo que causava isso, era o demônio, disse: sai dele, demônio. Já foi direto na raiz. Quer ficar liberto? Quer ser um crente abençoado? Se submeta, se incline o que é certo, a verdade. Mas se você é um religioso, não vai mudar. O religioso é aquele que, sabendo que não tem que ter, está aqui, não terás outros deuses diante, mas ele tem na carteira, no pescoço, em casa, pendurado, em qualquer lugar, ainda acende vela. Vai para terreiro e faz montoeira de coisa. Não farás para ti imagem de escultura, nenhuma semelhança do que está em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Está escrito, não é para fazer, não é para ter, mas ele, sabendo disto, ele não se curva à verdade. Ele deveria, todos os padres, todo o papa, frei, seja quem for, que faz, que não deveria fazer, todo católico deveria olhar e falar assim: peraí, não é para fazer, não é para ter, não é para cultuar, não é para se endevar, não é para nada disso? Está escrito no livro sagrado, por que ninguém me falou? Estou vendo aqui, então a partir de hoje eu quebro tudo, jogo tudo fora e vou me tornar uma pessoa de Deus. Mas por que muitos não fazem? Porque são religiosos. O religioso é teimoso, ele sabe, conhece que está errado, mas ele não se inclina à verdade. Você não pode ser um religioso. Você tem que estar disposto a se submeter à verdade, à mudança que Deus faz para melhorar a sua vida. Fiquem de pé todos. Traz para mim o cálice no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os obreiros vão entregar para vocês o cálice e nós vamos aqui expulsar o demônio e Jesus vai curar você. Você vai ficar livre do remédio, dos médicos, da dor, da doença, da enxaqueca, do problema, em o nome de Jesus de Nazaré. Amém.